Bom dia. Eu queria lembrar que, para a gente poder entender melhor esses ensinamentos, a gente precisaria sempre retomar esse voto, né, de olhar todos os seres como tendo a natureza búdica e reconhecer o ambiente como terra pura. Então, isso realmente facilita, né? Eu vou retornar um pouquinho até uns trechos antes e eu vou tratar dessa questão da consciência que se move e da consciência estável, que é um ponto assim super crucial, né? Na verdade, é o ponto central de tudo aqui, né? Eu mexi agora. Como é que ficou agora? Um pouco mais. Acho que agora ficou bem. Tá ok? Então, eu estou retornando para um ponto em que o Tathagata falou a todos na Assembleia. Todos os seres precisam entender que o que quer que se mova é como poeira, e tal qual um visitante não permanece. Então, essencialmente, ele tá trazendo, ele vai avançar nesse contraste, né? Esse contraste entre a mente que flutua e a base primordial da mente que não se move. Então, esse é o ponto central, né? Aí ele diz, agora há pouco, vocês viram que foi a cabeça de Ananda que se moveu, enquanto sua consciência visual não se moveu. Então, Ananda moveu a cabeça para um lado e para o outro, e ele reconheceu diferentes coisas. Então, esses são os aspectos flutuantes. No entanto, quando ele olhou para um lado, ou durante o trajeto todo ele estava olhando para outras coisas, enquanto ele fazia esse movimento, em nenhum momento a consciência visual se interrompeu. Então, ainda que os objetos da consciência visual flutuem, eles são como a poeira que se move, mas o espaço onde a poeira se move, esse não se move. Então, esse é o ponto, assim, nós estamos avançando nesse tipo de argumentação. Eu acho que aqui seria super importante que vocês dedicassem algum tempo para contemplar isso, porque isso é uma explicação. Essa explicação é uma instrução piedosa, uma instrução de meditação, na verdade. Então, o momento que a gente deveria fazer de verdade é parar e ver isso acontecendo. Foi minha mão que se abriu e fechou, enquanto sua consciência, no caso Ananda, nem se abriu e nem se fechou. Como vocês podem tomar o que se move como sendo seu corpo e seu ambiente, uma vez que eles surgem e perecem em cada pensamento sucessivo? Então, esse é um bom tema de meditação. Por que ocorre isso? Que nós tomamos esses elementos flutuantes como os elementos essenciais, assim, né? Então, aqui, de novo, a gente encontra o texto, os ensinamentos do Satipatthana. Então, quando o Buda nos convida a observar o corpo, observar a mente, ele está nos convidando a, desde um lugar estável, onde eu observo, reconhecer as coisas que estão flutuando e as sensações, as várias experiências, né?
esse aspecto ele é crucial para que a gente possa ultrapassar as flutuações de energia, né? Aquilo que ele vai chamar de outflows, né? Que é um processo assim um pouco, como é que eu vou dizer, uma cascata, né? Então surge um elemento inicial e logo em seguida surgem muitos elementos. E no budismo tibetano, especialmente, eles vão dizer que é muito difícil de conter o espirro, né? Conter a experiência do morrer enquanto alguma coisa que nos toma, né? E também a experiência sexual, muito difícil de ter lucidez nesses processos, porque eles são processos que eles surgem como uma avalanche de sensações, e nós passamos a focar esses elementos. Já no Satipatthana, nós estamos sentados, calmos, olhando cada um desses aspectos. A gente poderia pensar que o ponto central é olhar os aspectos que são flutuantes. No entanto, o ponto central é o que olha o aspecto flutuante, que ali não está designado. Aliás, ali não tem nenhuma explicação filosófica. É simplesmente nos colocar naquele lugar. Mas mais adiante, o Buda vai descrever aquilo que chama afastamento, que é então essa capacidade da lucidez se distanciar daquilo que está sendo observado. Então, esse é um ponto essencial da contemplação. Mas quando nós olhamos, então, diferentes objetos sendo contemplados, nós vamos perceber que a consciência que contempla, ela não flutua. Então, mais adiante, como nos ensinamentos da iluminação da sabedoria primordial de Dudjom Rinpoche, ele vai sugerir que agora a gente, essa observação que estava em todas as direções, agora ela se volte sobre a mente que observa. Então, a mente que observa passa a observar a si mesma, né? A gente poderia dizer que, nesse momento, é como se nós entrássemos nos ensinamentos da grande perfeição, né? Onde o objeto central é a própria mente que observa. No início, nós olhamos os fenômenos ao redor. Mais adiante, nós olhamos para dentro, né? Aqui o Buda está nessa passagem. Então ele diz, foi a minha mão que se abriu e fechou, enquanto sua consciência nem se abriu nem se fechou. Então ele está olhando os fenômenos externos e está olhando essa consciência também, né? O tema central do Surangama é essa consciência. Esse é o ponto central. Então nós vamos migrando em direção a isso como o ponto central, né? Aí ele diz, como vocês podem tomar o que se move como sendo seu corpo e seu ambiente, ou seja, essa identificação, e a identificação com o ambiente externo como real, e todas as aparências internas, todos os impulsos, todas as sensações como sendo nós mesmos, como seu corpo e seu ambiente, uma vez que eles surgem e perecem, eles estão vindo e cessando o tempo todo. Como é que nós vamos tomar aquilo como real? Vocês se perderam de sua verdadeira natureza. Então, isso a gente precisaria olhar com cuidado, assim, isso é um roteiro de meditação, pessoal. E agem a partir da delusão, ou seja, nós agimos a partir das aparências flutuantes como elas surgem, né? Tá certo que, como a gente já estudou a originação dependente, as causas do sofrimento, né? Então aqui é o sofrimento e as causas do sofrimento diretamente, né? Então a gente estudou isso, a gente viu como que a mente, ela vai dando significados, ela vai olhando para as coisas e produzindo outras coisas que servem de base para produzir outras coisas e assim por diante.
a gente também entendeu como a mente primordial, ela manifesta esse aspecto luminoso, que é justamente o que faz que alguma coisa seja vista, e a partir disso que é visto, que na verdade é uma manifestação da própria mente, e isso sirva de base para a gente criar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, né? Infinitamente, que é o processo da originação dependente. Então a gente entende que quando o Buda diz, vocês agem a partir da delusão. Então, essa ação é a ação luminosa de construção de realidades. E a partir da delusão, ou seja, a partir de elementos que foram anteriormente estabelecidos e construídos. O nosso corpo, ele manifesta tudo isso, né? Então, quando nós contemplamos o próprio corpo, nós vamos perceber isso surgindo dentro de nós, nós tomando essas experiências, essas sensações, essas percepções do corpo como se fossem a base para desdobramentos de energia e desdobramentos cognitivos também, né? E isso a gente chama viver, né? E por vezes a gente acha que isso é lucidez também. Portanto, visto que vocês perderam o contato com a natureza verdadeira de sua mente, ao se identificarem com os objetos que percebem, vocês se mantêm presos ao ciclo de morte e renascimento. Então aqui é como se ele estivesse descrevendo as causas do sofrimento, né? Ou seja, o sofrimento é essencialmente a prisão aos ciclos de morte e renascimento. Aí como nós nos identificamos desse modo, né? Perdendo contato com a natureza verdadeira de sua mente, se identificaram com objetos que percebem. Com os objetos que percebem, você se mantém presos ao ciclo de morte e renascimento. Tá certo que aqui ele não tinha descrito ainda o que é essa natureza verdadeira de sua mente. E também essa expressão mente é algo que não tem, por enquanto, uma clareza, né? Ele não trabalhou esse tema. Aí o mestre Xuanhua, ele entra num conjunto de comentários que é bem importante, assim, que eu queria também comentar os comentários do mestre Xuanhua. Aqui o Buda repreende a grande assembleia. Ele fala que eles são incapazes de discernir sua própria consciência verdadeira. Eles assumem que seus corpos físicos e o ambiente de seus corpos são reais. Eles se agarram obstinadamente ao corpo e à mente. Então, é isso que eu estava comentando, né? Mas quando o mestre Xuanhua fala, o próprio Buda fala, ele está admoestando, assim, ele está criticando de algum modo, né? Então, isso é dentro de uma perspectiva onde as pessoas podem fazer o que está certo, podem fazer o que está errado. Mas isso ainda é uma visão introdutória, né? Mais adiante, essa noção de ter alguém que está fazendo certo ou errado, ela também é transformada, porque aqueles que fazem aquilo que está certo ou errado, eles também são seres flutuantes, seres de sonho no meio disso, né? Mas aqui é como se o Buda dissesse, eles assumem que seus corpos físicos, então ele está se referindo aos praticantes como se fossem existentes, eles mesmos fossem existentes, assim, enquanto individualidades, né? Na linguagem isso fica assim, mas adiante essa linguagem vai mudar também. Então eles se agarram obstinadamente ao corpo e à mente. É como se eles não se agarrassem obstinadamente ao corpo e à mente, estava tudo resolvido. Mas a própria identidade que se agarra obstinadamente ao corpo e à mente, ela tem um problema também. Ela em si mesma, né? Contudo, todo pensamento da mente consciente está sujeito a surgir e perecer. Um pensamento surge e perece,
Então, o próprio pensamento surge e perece. Para nós, dentro da operação comum, isso não chega a ser um problema, porque nós tomamos um pensamento como base para produzir um outro. Quando o outro é produzido, o primeiro mais ou menos perece, mas ele segue, porque ele segue como a base para os pensamentos subsequentes. E assim se dá a originação dependente, né? Então a gente não se ocupa disso, a gente se ocupa sempre do pensamento que está na frente. Então o pensamento surge e perece, então o próximo pensamento surge e perece. As pessoas concentram seus esforços exclusivamente no âmbito do surgimento e perecimento, e não possuem qualquer compreensão real sobre a verdadeira natureza da sua consciência. Então esse é o ponto, assim, elas não focam para dentro, elas não olham o processo todo, elas tomam isso de um modo intuitivo e seguem operando, né? Então isso é a essência do samsara. Visto que você se comporta de maneiras confusas, a sua verdadeira natureza e sua mente não trabalham juntas. Então, esse é um ponto que a gente, está certo, dentro de uma abordagem inicial, a gente vai falar desse modo, né? Mais adiante, aqui no próprio texto, a gente vai reconhecer que todas as manifestações são essencialmente a manifestação de Dharmakaya, né? São essencialmente a manifestação búdica. Então, por exemplo, a sua verdadeira natureza e sua mente não trabalham juntas. Na verdade, nós precisaríamos, se a gente ultrapassar essa dualidade, a gente entenderia que a verdadeira natureza, ela é a base dos surgimentos da mente. Então, elas não há como a verdadeira natureza ser empurrada para o lado. Não tem como. Porque a mente não tem nenhuma substancialidade senão aquela que brota da própria natureza verdadeira. Se a natureza verdadeira não manifestasse a luminosidade, a energia, a lucidez, não haveria a mente comum. A mente comum vai usar justamente a luminosidade, a energia e a lucidez a partir de referenciais específicos que permitem construir outras coisas e assim por diante. Mas o princípio ativo da mente comum vem das propriedades da natureza verdadeira. Por isso que mais adiante nós vamos entender que todo e qualquer tipo de manifestação é a própria mente primordial, é a própria mente, é a Dharmakaya se manifestando sobre múltiplos aspectos, né? Isso quando a gente tiver entendido a mente comum como brotando da própria mente primordial. Então você equivocadamente assume que estados externos são o seu verdadeiro eu. Assume que sua pousada é você mesmo. Então esse é um ponto interessante, né? O surgimento da identidade. Quando o conjunto de referenciais que nós manifestamos, ele se funde com a noção de eu. Isso está bem trabalhado nos 8 pontos do Prajnaparamita, né? Aquela parte lá longamente, onde a gente vê a bolha e a identidade, elas se fundem. Isso é como considerar a si mesmo como um mero objeto. Você cria todo tipo de apego, falha em enxergar além das coisas. Isso é eles lá, né? Nós não. Não tem clareza sobre a verdade. E devido a isso, agarra-se à morte e renascimento. Então, o que significaria agarra-se à morte e renascimento? Você agarra-se a coisas que surgem e depois cessam. E aparentemente não há outra solução. Então, enquanto nós estamos operando com essa consciência limitada,
nós estamos o tempo todo buscando nos fixar em alguma coisa que derrete na nossa mão. E aí nós inevitavelmente sofremos. Isso é a primeira nobre verdade, né? Então há uma falha em enxergar para além das aparências. Você não tem clareza sobre a verdade. E devido a isso agarra-se à morte e renascimento. Só que quando nós operamos desse modo, a gente não vê muita alternativa. Parece que esse é o modo, assim, parece que não tem outro jeito. É isso mesmo, é assim mesmo. A gente não consegue ver de outro modo. Se não estivesse tão confuso, se parasse de confundir o ladrão com seu próprio filho, ao tomar objetos como sendo você mesmo, você seria capaz de pôr fim à morte e renascimento. Então, no início a gente nem acha muito bom isso. Como pôr fim à morte e ao renascimento? E aí? Eu estou querendo renascer, eu quero ter uma garantia aqui. Sei que a morte é inevitável, então estou precisando do renascimento. Quero uma garantia. Agora o Buda vai me tirar de morte e renascimento? E aí, pessoal, eu vou para onde? Eu não sei se eu quero isso. Então, quando vocês olham essa expressão morte e renascimento, vocês entendam assim, você seria capaz de pôr fim à morte e renascimento, você seria capaz de ganhar uma estabilidade lúcida, luminosa, porém livre das fixações e do surgimento e cessação de todas as coisas, essa fixação às coisas que surgem em excesso. Isso não quer dizer que a capacidade de se ligar às coisas que surgem em excesso desapareceria, mas desaparece a identificação e a flutuação junto com aquilo que surge e cessa, né? Que é o exemplo do próprio Buda. Então, enquanto o Buda fala, o Buda está falando para a Assembleia. A Assembleia está chegando gente, saindo gente o tempo todo. E a Assembleia de hoje não é a Assembleia de ontem, e assim vai. Então, o Buda está no meio de circunstâncias que surgem e cessam. Mas ele não vive a partir do que surge e cessa. Ele tem a estabilidade na natureza primordial, que não surge nem cessa. Por isso, ele pode se referir ao fim da morte e renascimento, porque nós deixamos de oscilar dentro das aparências que vêm e vão. Aí o mestre Chuan-Hua diz: é fácil pôr fim à morte e renascimento. Isso é muito bom a gente ouvir, né? Tudo que precisa fazer é se virar. Essa é uma expressão interessante. Assim. Virar. Está olhando para um lado, vira para o outro lado. Se for adiante, como você tem vindo, seguirá pelo caminho de morte e renascimento. Isso aqui é uma contemplação, pessoal. A gente podia pôr, isso aqui é um número, a quarta contemplação aqui do dia de hoje, assim, né? Então a gente precisaria parar e dar uma olhada, assim, para aí. O que ele está dizendo, né? Se eu seguir adiante, eu vou seguir simplesmente pelo caminho de morte e renascimento, que é como eu sempre fiz. Mas se você se virar e pegar outro rumo, acabará com morte e renascimento. Eu já não sei, eu quero alguma garantia, assim, que vá que eu escape da morte e renascimento, mas não goste lá do outro lado, eu não sei que lado é. Eu quero uma garantia, se não tiver o mínimo de confusão lá, não tem graça. Não é muito difícil, mas cabe somente a você fazer isso. Você simplesmente se vira. Você vira a cabeça e gira o corpo. É tudo que é necessário. Disse que o oceano de sofrimento é infinito. Um simples giro de cabeça é a outra margem. Então, esse é um ponto interessante. O que significaria esse giro de cabeça, né? Tem uma parte do sutra
que o Buda vai dizer que existe o caminho expansivo, de complexidade crescente, que é o caminho usual de todos os seres. Porém, existe o caminho dos sábios, que é o caminho internalizador, que é o caminho que vai dissolvendo a diversidade e condensando na unidade. Então, o giro de cabeça significa isso. Nós passarmos a olhar internamente e ver isso como o Buda está explicando, assim, né? Aquilo que não flutua. Aí o mestre Xuanhua segue. O sutra diz que os membros da Assembleia haviam renunciado sua mente fundamental. Então aqui eu queria falar para a Carol. Carol está aí. Oi, Carol. Aqui a mente fundamental ele está usando no sentido de mente primordial, né? Eu acho que a gente tinha que pôr uma nota aí, sabe? Porque na nossa linguagem aqui a mente fundamental significa ela é vijnana, é a mente condicionada, né? No entanto, ele coloca a mente fundamental, é uma questão das palavras, né? Ele vai usar essa expressão que eu acho que talvez a gente tenha que manter igual mesmo, porque, enfim, não ficaria bem a gente mudar, né? Ele usa em inglês fundamental minds, né? Mentes fundamentais. Então, renunciado à sua mente fundamental. Mas eu acho que precisaria botar uma notazinha, dizer que esse sentido seria o sentido que a gente, nos textos do John Lipa, como a gente está estudando, né, do John Rinpoche, ele vai chamar isso de primordial. Aqui nesse texto, ele está se referindo também a... Como é que ele vai dizer aqui? A natureza verdadeira, né? Você perde de sua natureza verdadeira. Então, essa mente fundamental seria a natureza verdadeira. E tinham tomado por base sua mente deludida. Então, essa mente deludida é que tem por base a mente fundamental, né? Nos textos como a gente tem trabalhado. Então, como o Lama Alan Wallace menciona, né? Então, é a mente fundamental, a mente primordial. Então, tinham tomado por base... Eu levei um tempo no meio desses textos aqui, porque tem esse tema, né? Então, parece que essa mente, a mente fundamental é a mente primordial, mas leva um tempo para a gente ver que não é isso, né? Porque essa palavra, ela parece que é assim, a última, né? Mas o fundamental não é, é a mente que está por baixo de todas as aparências comuns. Sendo que aqui, mente fundamental significa mente primordial, e não a mente de Alaya Vijnana condicionada. Essencialmente, a mente fundamental na linguagem de Dojo Rinpoche é a oitava consciência. E aqui ela é a mente primordial. Ela está além das 8 consciências. Então, tinham tomado por base sua mente deludida, a mente consciente, a mente que faz distinções. Nesse caso, a sexta consciência. Eles não tinham compreendido os estados externos, tinham tomado sua mente que faz distinções como sendo verdadeira e real. Tinham se envolvido em atividades confusas nas portas das 6 faculdades dos sentidos, né? Não possuíam a mínima habilidade com respeito à sua natureza verdadeira. Então, eles tinham atividades confusas nas 6 faculdades, ou seja, olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Então, aquilo que surge nítido a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente eram tomados como realidades. Então, isso é a essência da confusão. Você precisa entender que as montanhas, os rios, a vegetação e todas as miríades de aparências nessa terra são o Dharmakaya dos Budas, que não surge e não perece. Então aqui o mestre Xuanhua dá um pulo, né? Ele vai tratar agora de tudo é Dharmakaya, né? Isso aqui é um pulo, de fato, né?
Mas isso vem do quê? Vem dessa compreensão de que as aparências, como elas surgem, elas são uma manifestação luminosa. Então, quando nós olhamos, a gente não olha as aparências externas, nós olhamos aquilo que parecem aparências externas, mas são manifestações da própria mente. Portanto, elas são o aspecto luminoso da mente. É o que nós olhamos. E assim, em todas as direções, o que nós vemos é a manifestação luminosa da mente, ou seja, Dharmakaya, que não surge e não perece. Como não surge e não perece? Diferentes objetos manifestam sempre o aspecto luminoso. Então, o aspecto luminoso ele é como 1000 sóis em todas as direções. Você precisa reconhecer a natureza essencial, luminosa e pura da mente incessante. A sua mente insana, que faz distinções, precisa cessar. Então, aqui ele ainda coloca desse modo introdutório, né? Que é um modo no qual tem o adversário, é a mente insana. Então, essa mente insana, na verdade, ela vai ser iluminada. Ela não vai ser fuzilada. Ela vai ser iluminada. Então, a mente insana que produz todas as distinções, que produz todas as combinações e funciona dentro da originação dependente, ela é vista como uma expressão direta da mente primordial. E com isso cessa o apego àquela manifestação. Então, isso é que seria a cessação. Disse que a cessação da mente insana é o completo despertar, porque a cessação da mente insana significaria tirar a energia que torna a manifestação da mente insana o único processo. Então, a cessação da mente insana é isso. A cessação da mente insana é a liberdade frente ao que ela produza. E isso só vem a partir da iluminação da própria mente insana. Então, a cessação da mente insana é o completo despertar. Então, não sobra nada que não tenha clarificado. Então, todas as aparências estão clarificadas e a própria operação da mente e, portanto, dos sentidos, que são a manifestação da própria mente, ela está completamente clarificada. Uma vez que a mente insana existe e não cessou, ou seja, ela está operativa, a mente desperta não pode se manifestar. Então, uma vez que nós estamos nesse modo baseado em avidya, na ignorância, então nós estamos fechados, simplesmente manifestando aquela operação. E aí a gente não consegue ver com a mente ampla. A mente insana termina por cobrir a mente primordial. Esse é um ponto interessante. Ainda que isso seja verdadeiro, não há nada na mente insana, na mente dual, que não seja a própria natureza primordial, Dharmakaya. Todas as aparências são Dharmakaya, todas as operações é tudo Dharmakaya. Ainda assim, parece que a mente insana cobre a mente primordial, mas a mente insana ela é uma manifestação da mente primordial, então ela não tem como cobrir. Mas quando nós estamos operando dentro da dualidade, nós estamos confusos, então parece esse aspecto, ou é uma ou é outra. Isso significa que a gente não conseguiu iluminar a mente comum. Quando nós iluminamos a mente comum, nós reconhecemos ela também como manifestação Dharmakaya, aí sim, aí se dá a manifestação da mente desperta. Aí o mestre Chuanhua diz, o objetivo dessa passagem e de todas as outras passagens do Sutra, sem exceção, é revelar a nossa mente verdadeira. E está certo que isso é o que está no Sutra mesmo, né? E ele poderia ter adicionado e revelar
a natureza verdadeira de todas as coisas, né? Ele vai trazer isso, né? O Buda vai trazer nesse sutra todas as manifestações como expressões inseparáveis da natureza primordial. Após Ananda e a grande assembleia ouvirem os ensinamentos do Buda, suas mentes e corpos ficaram serenos. Eles perceberam que desde o tempo sem princípio estavam perdidos da mente verdadeira e fundamental. Aqui seria novamente primordial, né? Tinham se enganado a respeito dos objetos condicionados da percepção e feito distinções sobre o que, na verdade, não passam de eventos mentais nebulosos. Agora, eles todos haviam despertado e eram como crianças perdidas, que subitamente reencontraram sua amada mãe. No caso, a natureza primordial. Unindo suas mãos, curvaram-se ao Buda. Eles desejavam ouvir o Tathagata revelar as qualidades contrastantes de corpo e mente, o que é verdadeiro e o que é falso, o que é real e o que é insubstancial, o que surge e cessa e o que não surge e não perece. Então, agora tem esse diálogo do rei Prasenajit com o Buda. Essa é uma parte interessante, é um capítulo que tem um sentido completo em si mesmo, né? Então o rei Prasenajit levantou-se e disse ao Buda: antes de ser instruído pelo Buda, encontrei Katyayana e Vairatiputra, que eram mestres daquele tempo, né? Ambos disseram que depois que esse corpo morre, deixamos de existir e nos tornamos nada. Essa, que aliás é uma palavra em sânscrito, nada, que tem o sentido de nada mesmo. Essa nulidade em si é o que eles chamam de nirvana. Embora eu tenha encontrado o Buda, ainda tenho dúvidas que me deixam cauteloso. Como posso realizar a mente verdadeira e fundamental, primordial, que nem surge e nem perece? Todos nessa grande assembleia, cuja energia flutua, desejam ouvir a resposta. Então aqui o rei Prasenajit pede uma instrução piedosa, ou seja, está tudo explicado, mas como é que ele faz então para aquilo dar certo? Seria mais ou menos isso. O Buda disse ao rei: se me permite perguntar, o seu corpo é indestrutível como um Vajra ou está sujeito à deterioração? Honrado dos mundos, meu corpo seguirá mudando até que, ao fim, perecerá. O Buda falou: Vossa Majestade, você ainda não pereceu. Como pode saber que irá perecer? Honrado dos mundos, meu corpo é impermanente, está sujeito à deterioração, embora ainda não tenha perecido. Mas agora, refletindo, posso ver que cada um dos meus pensamentos se desvanece e é seguido por um novo pensamento, que também não perdura, como fogo se transformando em cinzas, constantemente morrendo, para sempre perecendo. Por meio disso, estou convencido de que meu corpo também deve vir a perecer. O Buda disse: assim é, Vossa Majestade, você está nos seus anos de decadência.
Como você se parece agora em comparação a quando era um garoto? Honrado dos mundos. Quando eu era criança, minha pele era fresca e macia, e eu era repleto de energia vital no meu apogeu. Mas agora, nos meus anos finais, com a pressão da idade avançada, meu corpo definhou e está cansado. Minhas energias vitais estão embotadas. Meu cabelo ficou branco e minha pele enrugou. Não me resta muito tempo. Como tudo isso poderia se comparar à flor da juventude? O mestre Xuanhua comenta: o rei chegou a um ponto em que seu corpo já não o ajuda. Ele o oprime e resmunga para se mover para outro lugar. Em breve se tornará inabitável. O Buda falou: Vossa Majestade, a aparência de seu corpo não pode ter se deteriorado subitamente. O rei respondeu: Honrado dos mundos, de fato, a mudança foi tão sutil que eu praticamente não a percebi. Cheguei a esse ponto gradualmente com o passar dos anos. Desse modo, aos 20 e poucos, eu ainda era jovem, mas já parecia mais velho do que quando tinha 10 anos. Os 30 anos assinalaram um declínio ainda maior, em comparação aos 20. É o tal retorno de Saturno. E agora, aos 62, vejo os 50 e poucos como uma época de força e saúde. Eu estou rindo aqui de nervoso, pessoal. Vou tomar um chazinho aqui. Honrado dos mundos, ao observar essas transformações sutis, percebo agora que as mudanças forjadas pela descida em direção à morte são evidentes. Não apenas a cada década, mas podem também ser discernidas em incrementos menores. Considerando mais atentamente, podemos ver que as mudanças ocorrem ano após ano, assim como a cada década. Na verdade, como poderiam ocorrer apenas de ano em ano? Essas mudanças ocorrem todo mês. E como poderiam ocorrer de mês em mês? Elas acontecem dia a dia. E se contemplarmos profundamente, veremos que há mudanças ininterruptas momento a momento, em cada pensamento sucessivo. Desse modo, posso saber que meu corpo seguirá se transformando até perecer. Isso é o rei, né? O Buda disse ao rei: observando tais mudanças, esse é o Buda falando, essas transformações incessantes, você sabe que deverá perecer, mas também sabe que, quando perece, algo em você não perece com você? Você sabe disso? Juntando as mãos, o rei Prazenajit respondeu ao Buda: de fato, não sei. O Buda disse: agora revelarei aquilo que não surge e não perece. Vossa Majestade, na primeira vez em que viu o rio Ganges, qual era a sua idade? O rei respondeu: tinha 3 anos, quando minha amada mãe me levou para prestar homenagem à deusa Jiva. Quando passamos por um rio, soube que se tratava do Ganges. O Buda falou: Vossa Majestade, você disse que aos 20 e poucos anos já havia envelhecido em comparação a quando tinha 10.
ano após ano, mês após mês, dia após dia, em cada pensamento sucessivo ocorreram mudanças até você alcançar os 60 anos. Considere isso, no entanto. Quando tinha 3 anos, você viu o rio. 10 anos mais tarde, aos 13, como era o rio? Então, o argumento dele vai ser esse, né? Ou seja, a, a, a mente que viu o rio aos 3, aos 20, tantas vezes quantas forem, ela operou igual, ou seja, ela viu o rio. Então ele vai dizer que essa mente discriminativa, essa mente lúcida e discriminativa, ela não cria rugas, ela é capaz de ver as coisas. Quando a gente analisa com mais cuidado, a gente observa que a mente que vê o rio não está vendo o rio, ela está vendo a aparência de um rio que surge como um fenômeno luminoso, né? Então, por exemplo, os peixes dentro do rio, eles não veem o rio propriamente, eles se movem por dentro da água, né? Então, esse conceito de rio, essa experiência de ver o rio, é uma experiência da mente contemplando uma imagem luminosa, que vai ser chamada de rio, né? Então, essa capacidade da mente ver a mente, ela não envelhece, ela é igual, está o tempo todo. Do mesmo modo que a capacidade luminosa de produzir formas, ela não envelhece. Então, esses aspectos, eles são uma característica da base primordial. Elas não são dependentes de outros fatores, elas brotam de si mesmas e elas não flutuam. Porém, quando nós ficamos na dependência de aparências ou de construções, nós nos identificamos com as aparências e construções. Quando as aparências e construções cessam, a gente tem a sensação de que nós estamos cessando junto, né? Esse é o ponto. Então, esse é o argumento todo aqui da nossa conversa. Considere isso, no entanto. Quando tinha 3 anos, você viu o rio. 10 anos mais tarde, aos 13, como era o rio? O rei respondeu: parecia igual tanto aos 13 quanto aos 3. E mesmo agora, que tenho 62, ele permanece o mesmo. O Buda disse: agora você está pesaroso porque seu cabelo está branco e sua face enrugada. Seu rosto certamente tem mais rugas do que quando tinha na juventude. O Buda aperta esse ponto, não sei porquê. Mas quando você olha o Ganges, sua consciência visual é de algum modo diferente da consciência visual quando o ouviu na sua infância. Tá certo que o rei, para dizer na gente aqui, tinha que saber o que é consciência visual, né? Então a gente tem o órgão dos sentidos e tem a consciência associada ao sentido, né? Então essa consciência que aqui eu estava descrevendo como a mente olhando a mente, né? Essa capacidade da mente ver o objeto que a própria mente está criando, assim, né? Como aqui a gente olha e vê a sala, né? Então a sala não é as paredes, eu não estou aqui me referindo às paredes, estou me referindo à sala. Então a sala é uma construção luminosa da mente, né? Aqui pode ter outros seres que habitam aqui dentro, que não têm o sentido de sala, como as aranhas no canto, né? E os escorpiões, eventualmente, que agora não tem aparecido, né? Mas eles podem entrar, podem habitar, mas eles não têm essa sensação, eles não veem a sala. É como o altar. Eles podem também habitar o altar e não ver o altar. Então, o altar é uma categoria luminosa, como a sala é uma categoria luminosa. E como é que a gente vê essa categoria? Como é que a gente vê isso? Então, a mente é que vê isso. Quando eu estou contemplando a sala, eu tenho a mente contemplando o objeto sala, né?
Então, isso é a consciência visual opera desse modo. Então, a consciência visual, ela não desaparece. O rei respondeu, parecia igual tanto aos 13 quanto aos 3 anos, e mesmo agora que tenho 62, ele permanece o mesmo. O Buda disse, agora você está pesaroso porque seu cabelo está branco e sua face enrugada. O rosto certamente tem mais rugas do que tinha na juventude. Mas quando você olha o Ganges, sua consciência visual é de algum modo diferente da consciência visual de quando o viu na infância? Eu não sei quanto tempo passou aqui para o rei poder responder, né? Mas aqui parece que o rei não é diferente, o Radusmundo respondeu na hora, assim. O Buda falou, Vossa Majestade, sua face tem rugas, mas a natureza essencial de sua consciência visual não enrugou. O que enruga está sujeito à mudança. Essa parte aqui, se a gente não tem um pouco mais de compreensão, a gente vai ficar confuso. Porque a natureza essencial da consciência visual, se a gente tiver uma compreensão comum, ela parece que é um atributo do olho, do objeto olho. Se a gente não entendeu o aspecto da vacuidade, luminosidade, como que as coisas surgem, etc., que a mente está olhando o objeto, e esse objeto ele não tem propriamente localização, mas ele parece que tem. Então, se a gente não entende esse fenômeno todo, então a gente vai ter uma sensação de que a natureza essencial da consciência visual é a retina. Ela não enrugou agora, mas daqui a pouco ela enruga. E aí, aliás, já não está muito boa. Então, eu acho que o Buda não tem razão, porque isso aqui já está ficando ruim. A pessoa já está usando óculos. O óculos é porque o olho enrugou. Mas aqui ele está se referindo à natureza essencial da consciência visual. É aquela que nos permite ver durante os sonhos. Então, ninguém que eu saiba usa óculos no sonho. O pessoal vê direto, assim, sem problemas. Não sei se a Carol usa óculos. Tu já pensou que precisa de óculos no sonho, Carol? Eu não sei, pode ser que a pessoa sonhe com óculos. O que não enruga não muda. O que muda perecerá. Mas o que não muda nem surge nem perece. Portanto, como poderia ser afetado pelo seu nascimento e morte? Então aqui nós temos que pensar com muito cuidado, contemplar isso com cuidado, assim, né? Porque esse é um ponto, afinal, né? Vocês são jovens ainda, né? Mas tem a hora que a coisa chega, né? E vai ser assim, de pensar, peraí, como é que era mesmo? Né? Então, a gente precisaria olhar com muito cuidado agora essa consciência luminosa, esse aspecto primordial que se dá conta das coisas, e reconhecer que os objetos que nós estamos vendo, todos eles são manifestação luminosa dessa própria mente. Então, a mente está olhando para a mente com lucidez. Esses vários aspectos, ou seja, o objeto que aparece luminoso, a capacidade de ver e a capacidade lúcida, elas não flutuam. A gente precisaria reconhecer isso ao longo do tempo, ao longo de diferentes experiências. E isso é contemplação, pessoal. Isso aqui é roteiro de meditação. A gente não deveria perder essa oportunidade. Por isso que tem essa facilidade maior se a gente começa a estudar já reconhecendo os seres com a natureza búdica, ou seja, reconhecendo essa natureza luminosa que constrói em todas as direções e reconhece aquilo como verdadeiro e a partir daquilo manifesta originação dependente, como que todas essas aparências surgem desse modo,
Então a gente entende a natureza búdica dos seres. A gente entende essa natureza búdica justamente porque eles criam confusão, criam artificialidade. É isso. Não porque são bonzinhos, porque se confundem mesmo. Então, como é que a confusão pode surgir? A confusão surge do aspecto luminoso mesmo. E aí, quando nós olhamos a multiplicidade de aparências interna e externa, aparências internas e externas, a gente reconhece o aspecto vágil, ou seja, o aspecto luminoso de tudo isso. Então, nesse sentido, todas as aparências se transformam em terra pura. O conjunto delas são terra pura, porque cada experiência ela revela a natureza última, ela é pródiga, ela é extraordinária, cada experiência é extraordinária. Aí a gente reconhece terra pura. Então, o que enruga está sujeito à mudança. O que não enruga, não muda. O que muda perecerá, mas o que não muda nem surge nem perece. Portanto, como poderia ser afetado por seu nascimento e morte? Assim, você não precisa se preocupar com o que as pessoas como Mascari Gozaliputra dizem, que quando seu corpo morre, você deixa de existir. O rei acreditou nas palavras que havia escutado e entendeu que, quando deixamos esse corpo, seguimos para outro. Ele e os demais na grande assembleia ficaram extasiados por terem adquirido uma nova compreensão. Tá certo que o Buda não falou que a gente segue para outro, né? Isso foi o ensinamento do rei aqui. Mas essencialmente o que o Buda vai dizer é que a nossa vida, ainda que surja por dentro de um corpo, esse é o aspecto da manifestação dos sentidos, né? das 5, 6 primeiras mentes, das 8. Mas, essencialmente, a nossa existência ela se dá além do corpo, já agora. Né? Aí nós chegamos na parte 4, né? A verdadeira natureza da consciência visual não está perdida. Em seguida, Ananda levantou-se, curvou-se para o Buda, ajoelhou-se, juntou suas mãos e disse: Honrado dos mundos, se a nossa consciência visual e também a consciência dos sons, de fato, não surgem e não perecem, por que então o abençoado, o honrado dos mundos, falou que nós nos perdemos de nossa natureza verdadeira e que nossas ações são deludidas, como se estivéssemos de ponta cabeça e não de pé? Espero que o honrado dos mundos, por bondade, remova a poeira das nossas delusões. Então, é assim, se a natureza primordial não surge, não perece, onde é que ela está? Como é que é isso? Né? É mais ou menos essa a questão. Assim, né? Como é que a gente está perdido aqui, se aquilo não surge, não perece? Em vez do Ananda parar um pouquinho, olhar para dentro, né? Para um pouquinho, contempla, ele já tem sempre uma outra pergunta lá. Eu não estou aqui querendo criticar o Ananda, né? Mas esse é o problema. Nesse momento, inclinando seu braço dourado e apontando seus dedos marcados por uma roda, né? Porque tem essa marca de nascença do Buda. Para baixo, o Tathagata disse a Ananda: aqui você vê minha mão formando um mudra. Ela está de ponta cabeça ou virada para cima? Ananda falou: as pessoas comuns assumiriam que ela está de ponta cabeça. Ela está virado para baixo. Assim. O Ananda já nem diz, eu vejo assim, ele já diz, as pessoas comuns assumem que ela está de ponta cabeça. Eu mesmo não sei dizer o que poderia ser virado para cima ou de ponta cabeça. O Buda disse a Ananda: se as pessoas comuns
assumiriam que isso é de ponta cabeça, o que elas considerariam ser virado para cima? Ananda respondeu, elas chamariam de virado para cima se o Tathagata erguesse seu braço de modo que sua mão, que é macia como algodão, apontasse no ar para cima. O Ananda está lá, usando o Buda, assim, porque a coisa vai complicar. Então o Buda ergueu seu braço e disse a Ananda, as pessoas comuns como você, só faltou isso, né? Você disse, as pessoas comuns estão deludidas se elas supõem que inverter a direção para a qual o meu braço aponta significa que o meu braço em si mudou. Pá, a coisa está profunda. E se da mesma maneira comparássemos os corpos das pessoas comuns ao Dharmakaya puro do Tathagata, poderíamos descrever o Dharmakaya do Tathagata como sendo dotado de conhecimento correto e pervasivo, e os corpos das pessoas comuns como estando de ponta cabeça. Mas reflita com mais cuidado sobre essa comparação entre o corpo do Buda e seus corpos, os quais se diz estão de ponta cabeça. Onde exatamente pode ser encontrada a característica de ponta cabeça, ou seja, virado para baixo? Isso aqui está super bem trabalhado pela Carol. Assim, não tem uma vírgula fora do lugar, não tem dois espaços, não tem nada errado, está tudo bonitinho, assim, bem feito. Não sei como é que ela faz isso. Não sei se ela faz isso com a cabeça para cima ou com a cabeça para baixo. Tu é Virgo? Carol, o pessoal aqui está dizendo que tu é Virgo. Estão falando mal de ti aqui. Nesse momento, Ananda e os outros, na grande assembleia, estavam atordoados. Eles olhavam para o Buda sem sequer piscar. Não sabiam onde, em suas mentes e corpos, a característica de ponta cabeça poderia estar. Movido pela sua bondade, o Buda apiedou-se de Ananda e de todos os outros lá reunidos. E ele falou a eles com uma voz que os arrastou como a correnteza do oceano. Caras pessoas, muitas vezes eu disse que todos os fenômenos com forma física, todos os fenômenos da mente e as condições sobre as quais eles surgem, bem como os fenômenos que interagem com a mente e todos os outros fenômenos condicionados, são meras manifestações da mente verdadeira. Então agora ele já está iluminando a mente comum. Então todos os fenômenos, muitas vezes eu disse que todos os fenômenos com forma física, todos os fenômenos da mente comum, as condições sob as quais eles surgem, ou seja, o que serve de base para que eles tenham sentido, bem como os fenômenos que interagem com a mente e todos os outros fenômenos condicionados, são meras manifestações da mente verdadeira. Ele está iluminando agora a mente comum. Seus corpos e mentes aparecem na prodigiosa luz. Esse aí está aí o nome, prodigioso, pessoal. Prodigioso é isso. Na prodigiosa luz da verdadeira essência dessa mente extraordinária. Isso está bonito. Como é que todos vocês se perderam da natureza prodigiosa, resplandecente, aliás, se perderam da natureza prodigiosa, da mente resplandecente, prodigiosamente entendedora, fundamental, maravilhosamente perfeita, de modo que sua compreensão sobre ela se tornou confusa. Esse não tem, mas podia ter. Aí vem o mestre Xuanhua. De onde vêm todos os fenômenos?
as montanhas, os rios, a vegetação e todas as miríades de coisas nessa terra. Elas se projetam das mentes. Todas as miríades de coisas estão contidas na mente. Não é que elas contenham a mente, é justamente o contrário. Absolutamente todas as coisas no meio ambiente, tanto as naturais como as fabricadas pelo homem, estão contidas em um único pensamento da mente. Seria assim, uma única manifestação da mente. E todas são produzidas a partir da mente. Então, esse ponto aqui, a gente não trabalhou no Sutra, não trabalha em nenhum lugar aqui a questão da vacuidade, né? A gente não trabalhou nesse Sutra. Mas aí a gente precisaria retornar ao Prajnaparamita, ao Sutra do Diamante, né? A gente precisaria retornar aos 8 pontos do Prajnaparamita, olhar aquilo com todo cuidado, porque aí aparece isso que ele está dizendo, aí vai ficar claro isso. Se você reconhece sua mente verdadeira, original, todas essas coisas deixam de existir no sentido de deixam de existir por si mesmas, como se fossem externas, né? E então, a outra mente acima, além da mente consciente, haveria outra mente acima, além da mente consciente? Esse é o mestre Chuan Hua perguntando. Não, mas porque as pessoas não sabem como usar a mente prodigiosa, elas acham que sua mente consciente é sua mente. Então, elas não veem a mente consciente como a mente prodigiosa, né, como inseparável da mente prodigiosa. Elas separam. Em realidade, elas estão confundindo um ladrão com seu próprio filho, e por essa razão se tornam confusas. Elas acreditam que compreendem claramente a natureza prodigiosa da mente prodigiosamente entendedora, perfeita e fundamental, mas na verdade não compreendem. Elas não percebem que têm uma mente prodigiosamente luminosa e perfeita, que é a luz preciosa da nossa natureza prodigiosa. Elas pensam que a mente consciente que elas percebem é a sua mente, mas na realidade trata-se apenas de confusão dentro de mais confusão. Então aqui é o comentário do mestre Chuan Hua. Aí o Buda ele vai fazer uma afirmação que também a gente precisaria contemplar com cuidado, assim, né? Que é uma afirmação que vai ficar um pouco obscura, assim. Então a gente precisaria contemplar com muito cuidado aqui. O Buda diz: a partir da escuridão surge um vácuo mental. Então, esse aspecto de escuridão a gente teria que olhar como não uma escuridão visual, mas seria a ignorância, a escuridão, a cegueira da ignorância. Vocês olhem nesse sentido. Então, a partir de avidya, a partir da cegueira, ou seja, dentro da operação por avidya, surge um vácuo mental. Esse vácuo mental, ele vem porque nós buscamos, dentro de avidya, nós estamos buscando agora aparências comuns, aparências que a mente produziu e agora eu olho a própria aparência que a mente produziu. Então, eu estou num ambiente onde eu procuro aparências produzidas pela mente. Ele vai chamar isso de escuridão e vácuo mental. E isso não é a vacuidade. Isso é como se tivesse surgido a mente fundamental enquanto Alaya Vijnana, mas nesse momento sem conteúdo. Mas eu já estou operando buscando conteúdos. Então, por eu não encontrar conteúdos duais, eu estou nesse vácuo, esse vácuo escuro. Eu perdi
a mente primordial no sentido da capacidade luminosa. Eu agora estou buscando coisas já produzidas. Então, nesse sentido, surge esse vácuo mental. E esse vácuo escuro se condensa para criar um objeto sutil da mente. Então, desse vácuo escuro, então aí dentro vai surgir o objeto sutil da mente. Então, alguma coisa é produzida. É como se a gente estivesse num sonho à noite, nós estivéssemos num estado de torpor, que eles vão chamar como se fosse um desmaio, deitou, desmaiou, não apareceu nada, mas dentro desse vácuo mental há uma condensação de um objeto sutil de mente. Então, o sonho começa. A característica dessa atividade mental deturpada é que ela conduz ao surgimento do corpo embrionário. Então, é como quando surge uma aparência, surge uma sensação de identidade de quem vê. Surge o que vê. Do mesmo modo que quando nasce um bebê, nasce a mãe. A mãe não existe antes do bebê. Eles nascem juntos. Então, aqui, quando surge o objeto sutil da mente, surge a mente observadora que vê. Essa mente observadora é o embrião da identidade. Então, ela conduz ao surgimento do corpo embrionário. Uma confluência interna de causas deturpa esse corpo e dirige sua atenção para fora. Então, dá um surgimento do corpo embrionário. Esse corpo embrionário que observa, ele é a própria mente primordial operando na busca de aparências. Então, essa confluência interna de causas deturpa esse corpo e dirige sua atenção para fora. Ele fica buscando nas aparências. Nesse estágio, há uma agitação confusa. E assumimos que essa agitação, ou seja, essa busca, esse processo de encontrar e perder, é a natureza verdadeira da mente. Então, nesse momento surge a operação da mente junto com essa sensação de identidade e essa busca, e esse processo de busca, encontro e perda se torna a vida. Se torna a natureza verdadeira da mente, que a gente vai tomar como a natureza verdadeira de nós mesmos. Uma vez que assumimos que essa confusão inicial é a mente, engajamos-nos na delusão de que a mente está localizada dentro do corpo físico. Porque a mente agora ela está sempre associada à visão. E a visão, nesse momento agora, ela se dá a partir dos órgãos físicos. Né? Então, ele atravessou do aspecto sutil, objeto sutil da mente, ele já está agora mostrando como esse processo deludido produz a sensação de que a mente está localizada dentro do corpo físico, porque é como se a visão parecesse vir dos olhos e tudo vem desse modo. A gente não percebe que a visão que vem dos olhos, ela apenas indica para a mente o objeto luminoso que então aparece. Mas esse objeto luminoso parece que vem por dentro dos olhos. Mas não é. Então, esse parágrafo aqui, eu acho ele muito denso de significado, difícil de trabalhar com essas poucas palavras que ele coloca. O que vocês não sabem é que a mente verdadeira, prodigiosa e luminosamente entendedora contém o corpo e todas as coisas externas a ele. Essa mente verdadeira, prodigiosa, que produz luminosamente as aparências todas, contém o corpo
o corpo, e todas as coisas externas a eles, as montanhas, rios, céu, o mundo inteiro. Vocês são como alguém que não consegue ver o oceano infinito, centenas de milhares de quilômetros à sua volta, e apenas está ciente de uma única bolha flutuando sobre ele. Vocês veem essa bolha, eu acho isso aqui um bom exemplo, a bolha. Nós estamos focados na bolha. Vocês veem essa bolha e pensam que ela é a vasta maré que se precipita sobre as mais distantes ramificações do mar. Ele usa essa palavra bubble, floating bubble. Uma bolha flutuando sobre ele. Vocês veem essa bolha e pensam que ela é a vasta maré que se precipita sobre as mais distantes ramificações do mar. Dentro de sua confusão, vocês se confundem ainda mais, tal qual se confundiram em relação ao meu braço apontando para baixo. O Tathagata diz: vocês são dignos de piedade. Aí tem o comentário do mestre Xuanhua. A maioria das pessoas acha que a mente está dentro do corpo. Esse é um grande engano. Ela não está nem dentro nem fora. Não é que nossas mentes estejam dentro dos nossos corpos, mas nós é que estamos contidos na mente verdadeira. A nossa mente abarca o espaço vazio e as 10.000 coisas. Não é que o espaço vazio e as 10.000 coisas, ou seja, infinitas coisas, nos contenham. Não é que o espaço vazio, as 10.000 coisas, nos hospedem aqui dentro. Mas é o contrário. A nossa mente abarca o espaço vazio, as 10.000 coisas. Se você é capaz de entender essa doutrina, você não se perdeu de sua natureza verdadeira. Então esse é o ponto crucial, pessoal. Então aqui fica também como um tema de contemplação. Nós estamos dentro do espaço e das 10.000 coisas, ou as 10.000 coisas e o espaço estão dentro da mente? Como é que é isso? Esse é o ponto. Então isso significa virar os dedos de cima para baixo, de baixo para cima. Esse é o ponto. Então, com isso a gente terminou a parte 4 e a gente vai parar aqui hoje. Assim. Então eu vou deixar uns minutos para alguma pergunta ou algum comentário que vocês queiram fazer. Oi, Lama. Oi. Bom, é o Tudo Fábio bem, Bento. Então, O Fábio Bento prazer. aqui da fronteira do Uruguai, o falecido Gumercindo, te lembra? Dos caos lá. Ah, não ouvi agora aqui. No início tem esse problema, às vezes, do som. Tá me ouvindo agora? Tem esse problema, às vezes, do som. Aí deu? Estou ouvindo. Então, o Fábio Bento aqui da fronteira com o Uruguai, o falecido Gumercindo, que eu brinco. O chimarrão continua amargo aí? Tu sabe que eu tomo mais é chá, sabe? Porque o chimarrão não me senta bem. Eu tomo, como aqui na fronteira tem muito chá de tudo que é lugar do mundo, eu tomo mais é chá. Chimarrão, não, eu sou um gaúcho meio sem mate, assim, engraçado, né? Tô meio fora. E sem churrasco também? E sem Mas, churrasco assim, também? de vez em quando eu como só para não ficar assim com tipo orgulho Muito feio. vegetariano. Hã? Tá bom. Tu come salada na hora do churrasco? Não, aí não, porque senão daí dá cadeia, né? Comer salada na hora do churrasco, aí dá cadeia. Aí não podemos exagerar. Mas que já é. Mas, Lama, eu ia fazer uma pergunta para ti, um comentário assim, ó. O que eu acho, eu estudei assim um pouco a história do monaquismo cristão, católico, tudo e tal, né?
E o que eu acho legal na tua abordagem, que eu estou procurando praticar, né, também, é que além dessa perspectiva da lucidez e da compaixão, tem uma perspectiva da gentileza, né? Então, tu sabe bem, assim, né, na história do monarquismo cristão, tinha muito essa coisa de combater o eu, né? O inimigo, entende? Tirando algum outro, Filippo Neri, Francisco, Teresinha, tem várias que adotam essa perspectiva, e eu acho interessante isso. Tinha aquela perspectiva da penitência, né? De se massacrar, silício. E quando não tinha essa perspectiva, tinha aquela coisa que nem você falou ali. Eu vi que você já diz de uma forma diferente, a mente insana. Aí você diz, não é insana, né, tal. Ou então quando diz ali, né, não é tanto combater o ladrão, né? Mas é só ver que o ladrão não é o filho. E isso tem me ajudado muito, Lama. Até te agradeço por isso, que essa tua perspectiva da gentileza na prática. Eu tinha um pouco essa perspectiva moralista em relação ao eu por muito tempo, né? E você vê que essa tua perspectiva da gentileza, tem um autor brasileiro que eu acho que tu conhece ele, se chama Alceu de Amoroso Lima, né? Ele escreveu muito tempo no Jornal do Brasil, um católico, a filha estava no mosteiro carmelita, e tem um trecho que ele diz assim, ó, o vício é uma virtude enlouquecida, né? Ele diz, o vício é uma virtude. Eu acho isso muito parecido contigo, assim, né? Porque tu sempre coloca a luminosidade da mente, entende? Então, que ela enlouqueceu, né? Então, porém, como tu sabe, tem muito essa coisa do combater o ladrão, combater o vício. Eu acho que um tempo eu fiquei meio preso nisso. E, às vezes, até em alguns companheiros assim, budistas, a gente vê que isso vem fora, né? E eu vejo que tu sempre puxa, assim, não é que não tem, claro, tem toda uma diligência, né? Que nem você coloca, né? Da prática, vamos meditar, tem uma diligência, mas tu não tem essa perspectiva do combatente, do asceta sisudo e combatente, e isso tem me ajudado muito, assim, né? Então eu queria, por que será, da onde que vem esse enrosco, né? Porque se a gente pegar, tirando algumas exceções, Filippo, eu não vou citar aqui, senão eu vou pegar muito tempo. Tem várias exceções no monarquismo cristão que adotaram uma perspectiva bem humorada e também assim gentil, né? De rir da identidade. Porque eu acho que, de repente, como você coloca, se a gente dá muita seriedade a combater a identidade, ela acaba ficando séria, né? E acaba sendo contraproducente. Então, essa perspectiva gentil seria uma perspectiva, digamos assim, mais estrategicamente melhor na libertação, por não reforçar a identidade. Como é que você... Eu acho isso mesmo. Tá ouvindo, Bento? Vai. Eu acho que esse é um ponto interessante. Por exemplo, quando a gente fundar o cristianismo budista, eu acho que são pequenos detalhes que a gente precisa incluir aí. Um deles é assim, a gente vai precisar absolver o demônio. Ou seja, nós vamos precisar iluminar o demônio, em vez de tentar mandar ele não sabe para onde, né? Porque nós estamos com esse problema já há muito tempo, né? Não sabe o que fazer com o demônio. E na medida em que a gente luta contra ele, ele passa a existir, né? Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não veem Deus, mas com respeito ao demônio elas têm certeza. Aquilo virou uma crença verdadeira, né? Então a gente precisaria iluminar isso, iluminar esse aspecto, iluminar as trevas, né? Ou seja, as trevas elas são uma construção luminosa da mente. Esse é o ponto, assim, né? Mas isso não é uma invenção minha. Isso aqui é uma abordagem do Buda, né? O Buda tem essa abordagem também, então tem várias classes de ensinamento. Agora, como que começam as classes de ensinamento por oposição? Elas começam no início, porque no início a gente só consegue ver, a gente leva um tempo para entender o karma. Então o karma está nessa região de oposição, ou seja, o karma vai produzir problema para mim. É como com as crianças, a gente diz, olha, cuidado dessa chapa quente aqui, não me bota a mão aí que vocês vão ver. Né? E se você não fizer isso, dá aquilo, se você fizer isso, dá aquilo lá. Então é melhor fazer assim do que fazer de outro modo. Aí surge naturalmente aquilo que nos impulsiona, nós vamos terminar falando do karma, né? É assim. Aqui nesse texto do Surangama, a gente vai encontrar o estudo dos demônios um pouco adiante. Isso vai ser interessante, assim, sabe? Porque quando a gente entra na categoria dos demônios, parece
que a gente está indo para essa coisa super dual. Certo. A gente entendeu tudo, mas os demônios estão lá. Como é que é? A gente vai precisar iluminar os demônios. Então, a oposição não vai resolver. É a iluminação. Essa é uma característica também do budismo, num certo momento, olhar desse modo. Assim, né? Assim. Obrigado, Fábio. Prazer te rever. A Marta vai falar agora, Marta? Bom dia. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Tudo Lama, bem. e principalmente hoje, falando da natureza essencial da consciência visual, eu estou fazendo uma leitura muito racional, né? Dá para o senhor fazer para mim uma relação com as emoções, né? E como é que ficam as emoções quando a gente trata dessa natureza da consciência visual? É necessário contemplar, como no Satipatthana, a gente desenvolver essa capacidade de contemplação. Satipatthana, ele não explica nada, ele convida a gente a olhar. Então, quando esses fenômenos acontecem, a gente, de tanto olhar, a gente descobre que nós somos o que olha e não o que está experimentando aquilo. Nós ganhamos esse distanciamento. Então, essa parte vai nos permitir, um pouco adiante, perceber que as emoções elas surgem e cessam, surgem e cessam, surgem e cessam. E tem alguma coisa que vê elas quando surgem e vê quando cessam. Então, do mesmo modo, ali nós estamos inspirando longo e expirando longo, inspirando curto e expirando curto. De tanto observar isso, a gente termina não sendo a respiração longa nem curta. Nós somos o que vê a respiração longa e curta. Mas a gente precisaria praticar isso, senão isso é apenas um conjunto de palavras, como eu estou pronunciando aqui. Então, o Satipatthana é o caminho que abre Sati, abre essa capacidade de ver, né, de transformar, eventualmente, as palavras em lucidez. Mas o Buda nem fica explicando nada, ele nos convida a parar e passar a olhar. Então, a gente precisaria fazer esse exercício. Se a gente olhar muitas vezes as emoções, do mesmo modo que a gente olha o ar entrando e saindo mais rápido, mais lento, a gente vai ganhar essa liberdade natural em relação às emoções, a todas as aparências de mente, as disposições mentais, disposições de corpo. A gente vai ganhando essa distância. Por quê? Porque nesse momento, qualquer surgimento na forma de emoção, de energia, de aparência, de sensação, a gente sente como se fôssemos nós mesmos. Aquilo somos nós. Mas enquanto a gente contempla, nós ganhamos aquilo que o Buda vai chamar de afastamento. A gente vai se identificando com essa natureza lúcida que vê. Assim. Bom, vou colocar em prática. Obrigada. Tá bem. A Gláucia. Oi, Lama. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada a todos que estão oportunizando também esse encontro. Maravilhoso. Uma bênção, uma bênção. Obrigada. Eu também fico super feliz aqui. Demais, né? Nesse momento a gente poder estar dessa maneira, né? O que eu queria, acho que vem de encontro com o que você respondeu para o Bento. Então, as aparências está relacionado diretamente com o karma, né? E então, por isso o Dalai Lama fala, né? Se você não consegue trazer benefícios, você não prejudique, né, as outras pessoas. Então, se a gente produz mérito, a gente dissipa essa confusão. Acho que talvez seja um passo para a gente sair um pouco dessa confusão e dissipar a escuridão, né? Produzir méritos e andar de encontro com isso, assim, né? Embora também a produção de méritos também está ainda dentro das aparências que a gente... Exatamente. Né?
Mas tudo melhora. É melhor gerar méritos do que gerar karmas, né? Melhor seguir os méritos do que seguir os karmas. Mas isso não vai até o fim do caminho. Isso nos ajuda por um tempo. E isso nos produz uma capacidade maior de estabilidade. Por exemplo, se a gente simplesmente seguir os impulsos kármicos, a gente não consegue meditar, não consegue seguir uma vida mais estabilizada, de tal modo que a gente possa aprofundar nos temas. Porque tão pronto nós começamos a fazer alguma coisa, surge um vínculo kármico que nos arrasta em qualquer direção. Então a gente precisaria ter essa base inicial, né? Para depois poder iluminar os karmas. Porque os karmas, eles não são para serem cortados ou mortos ou trucidados. Não existe lugar que a gente possa mandar os karmas. A gente precisaria iluminá-los. Então esse é o processo, né? Às vezes, assim, me dá um pouco de dor de ver o esforço da humanidade, o esforço de grandes mestres, apontando os ensinamentos preliminares, né, com regras, com normas, e como isso funciona só até um certo ponto. A humanidade, por vezes, toma essas regras todas e vai ficando endurecida, vai ficando assim, agressiva contra uns aos outros, né, a partir disso, né? Mas isso surge de uma forma benigna, uma forma que seria favorável, mas como ela não é final, então ela vai produzir mortes, a gente até pode dizer assim, é inevitável, porque as pessoas vão ficando agressivas umas em relação às outras. E dentro da nossa loucura, a gente toma aquilo que é elevado e transforma em sofrimento, né? Obrigado, Cláudia. Agora, Norine, pode falar, Norine. Eu não estou ouvindo. Eu acho que teu telefone está, teu microfone está interrompido. Oi, Lama, bom dia. Agora não estou ouvindo. Oi, tá ouvindo? Tá. Quando o senhor falou da mente, né? A mente não está na gente, a gente está na mente. Então, todos estão na mesma mente. Certo? Sim. E essa mente, então, é a mente fundamental ou é a mente... Não sei, eu fiquei em dúvida aqui com a mente. Se a mente que todos estão é a mente fundamental, é a base? Todos nós estamos na mente primordial. A mente primordial, ela dá origem à multiplicidade de mentes. Está ouvindo, Norine? A mente primordial dá origem à multiplicidade dos seres, multiplicidade de mentes. Mas ela não se divide. Ela surge como as ondas surgem no mar sem se dividirem. A gente não vai dizer, bom, essa onda aqui não é o mar mais, ela é a onda. Não, os seres, eles surgem desse modo. E por isso eles surgem e cessam. E o melhor que a gente pode fazer é voltar ao mar, ou seja, voltar à consciência ampla, né? Mas voltando à consciência ampla, a gente não precisa abandonar a consciência de onda. A gente pode seguir, isso significa iluminar a onda. Ver a onda como inseparável do mar, ver a gota como inseparável. Né? É isso. Agora não estou te ouvindo. É a mente que... Está ouvindo? É a mente que é comum a todos, mas ela tem... É como a onda, então ela é diferente. Ela vai passando com diferentes aspectos. Muitas ondas, mas todas são o mesmo mar. Uhum. Só que elas são diferentes, ela vem da mesma base, mas elas são vão diferentes. Mudando. Isso. Tá. São diferentes. Tá bom. E todas elas surgem e cessam.
Uhum. Mas enquanto elas surgem e cessam, aquilo é uma manifestação luminosa do próprio mar. Uhum. Tá bom. Obrigada, Lama, gratidão. E a Vera Monteiro? Eu não estou te ouvindo, Vera. Tem que ligar o microfone aí. Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Mas eu acho que está baixo o som ainda. Pode falar, Vera. Agora estou te ouvindo. Agora não estou mais ouvindo. Não, era ela então falando. Oi, Vera, eu acho que seu microfone não está funcionando. O microfone dela está aberto, agora a gente está ouvindo. Vou passar para a Jusceli, então. Guarda a pergunta, Vera. Faz na próxima terça-feira. A gente não está te ouvindo. Fazer o quê? Então, a Jusceli poderia falar? Eu acho que está fechado o teu microfone. Pode ligar seu microfone, Jusceli, por favor. Aqui. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Oh, que prazer poder falar consigo. Antes de tudo, uma gratidão imensa pelos ensinamentos. Com a palavra wondrous, eu estou até agora envolvida por isso. Wondrous. Acho que wondrous é o que nós estamos vivendo, Lama. Maravilhoso poder acompanhar a tradução, né? E a sua forma de pensar isso. Para mim está sendo muito precioso. Hoje, especificamente, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma contemplação que eu já fiz há bastante tempo, de uma percepção, pelo meu próprio trabalho, eu trabalhei durante muitos anos como psicóloga, e com crianças com diversas dificuldades. E eu sempre as via com um aspecto assim, que em certas situações as assustavam. Às vezes um gesto, um abrir porta ou um passar. Então, percebi também que esse tipo de olhar, ele perdura em qualquer outra pessoa. Então, essa consciência do olhar de como funciona, eu encontrei uma resposta muito interessante no Lacan, que é da função escópica. E um ponto que ele relaciona, que antes de a imagem chegar no olho, no cérebro, ela é captada que eu vou chamar de linfa, pela parte externa do olho. Então, a reação é antes de que se tenha consciência frente ao que passou. Uhum. O que eu observei é que muitas vezes, nas situações, quando a imagem é cortada, ou a imagem por exemplo, nesse ambiente que nós estamos de bate-papo, eu estou, por exemplo, com a porta aqui fechada e aberta do meu lado, não sei se você consegue ver. A mente da gente também, às vezes, corta isso e toma a percepção para essa mente mais primitiva. Quando falou no corpo embrionário, eu achei isso assim precioso, porque me parece que complementou essa ideia. Às vezes nós temos imagens cortadas num sistema, num espaço que se está, e não se percebe, não se tem consciência disso e se reage a isso. Não sei, Lama, como é que poderia, se isso poderia ser complementar essa forma de falar sobre o olhar.
ou essa construção da percepção? Que ele só vê a mão, não vê o resto do corpo. Né? Eu achei bem interessante isso. Eu vou contemplar um pouco esse ponto. Eu vou responder terça-feira, tá, Jusceline? Eu anotei aqui, tá? Aí eu respondo terça-feira. Nós vamos parar aqui. Eu fico devendo para Juliane e para Vera Monteiro. Mas aí nós seguimos na terça-feira. A Juliane está onde, hein, Juliane? Tu parece que está na rua? Eu não estou te ouvindo. O teu microfone está fechado. Acho que agora foi, sim? Foi. Eu estou em casa, estou em Punta del Diablo, no Uruguai. Uau! Que parece uma paisagem atrás, assim, parece alguma coisa atrás. Acho que é pela iluminação do sol. Ah, tá. Tá bem. Então, um abraço para vocês. Muito obrigada. Obrigado para a Ellen, obrigado para a Poli, que está aqui. Obrigado para a Carol, que traduziu. Obrigado para o Bruno. Obrigado para a Maria da Paz, que sempre está aqui. Um abraço, um beijo para cada um, tá? Obrigado para o Marcos também, que está sempre aqui. Um grande abraço para vocês, pessoal. Então, até terça. Aí, Jusceli, nós continuamos conversando terça-feira. Tá bom. Obrigado. Expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lute o surim lute, sassun chaparkal do chusun, hidral do sungele, chum.